Eu sou Severino. Há 30 anos meu ofício era procurar o que não devia ser achado e acabar com o que não devia existir. Eu sou caçador de coisas ruins, como a gente fala aqui na roça. Vi de perto a maldade, senti o cheiro de enxofre em matilha e passei mais noites no brejo escutando o uivo do que na minha cama. Para mim, medo era luxo. O medo era o aroma que o bicho sentia antes de eu cravar a prata no peito dele. Eu era o predador, o silêncio que engolia o uivo. Mas essa noite, essa noite a mata mudou de lado. E eu aprendi que a pior coisa que pode acontecer com um caçador não é errar o tiro, é ser reconhecido pela caça. Eu estava seguindo a pista de uma transformação fresca, perto do açude velho. A trilha era clara, cheiro de suor e pelo grosso queimado. Eu sabia que ele estava ferido, imprudente, faminto, perfeito para o abate. Eu só não contava que, enquanto eu estava de olho no rastro dele, ele estava de olho no meu cheiro, a quase 1 quilômetro de distância, esperando o momento exato para virar o jogo. O ar da noite ficou pesado de repente, um cheiro de terra molhada e sangue fresco que não era o meu. Eu parei, o mato parou, até o grilo mais desavisado engoliu o som. Foi quando eu senti. Aquele frio na espinha que não é de vento, é de instinto puro gritando: corra! Mas eu sou Severino, o caçador. Eu não corro, eu caço. Eu virei devagar, segurando o fuzil, e vi a sombra. Não era um lobo, era um pesadelo em pé. Alto demais, musculoso demais, e os olhos... os olhos não eram de fera, eram de quem planeja, de quem sabe quem você é. A sombra se moveu, não correndo, mas deslizando, como fumaça densa se aproximando. Eu senti a terra vibrar antes de escutar o primeiro rosnado. Não era um rosnado de aviso, era um rosnado de riso. Ele estava me caçando e ele achava graça na minha presunção. A prata não estava mais do meu lado, estava do lado dele como troféu. Eu apertei o fuzil, o suor escorrendo. Naquela hora, eu soube. Não se caça a mesma coisa por 30 anos sem se tornar, de alguma forma, parte da refeição dela. A questão não era mais se eu o mataria, mas se eu sobreviveria ao primeiro bote. Vocês já sentiram o cheiro da própria morte se aproximando devagar, sabendo que vocês que a atraíram? O predador se torna a presa. Que tipo de bicho vocês acham que esse caçador virou? Deixa um comentário aqui e me conta algo que te fez sentir o mesmo medo paralisante que eu senti. O fuzil na minha mão pesava chumbo frio. Eu não atirei. Por quê? Porque eu soube que um tiro só aceleraria o inevitável. E se fosse para morrer, eu queria pelo menos entender. O lobisomem estava de a uns 30 metros, parado, e a luz fraca da lua, que mal vazava pela copa das árvores, batia naquela carcaça que parecia ter sido feita de puro músculo e raiva. Ele não se parecia com os outros. Os outros eram bestas descontroladas, caíam fácil na emboscada, movidos por fome simples. Esse era diferente. A postura era ereta demais, a respiração calma demais. Ele me avaliava como um general avalia um soldado capturado. E então ele fez algo que me gelou o sangue até a última gota. Ele uivou. Não era um uivo de matilha, nem de domínio. Era um uivo que carregava meu nome. Eu passei 30 anos estudando esses monstros. Eles não falam, não pensam assim. Eles reagem. Mas o som que saiu da garganta dele era carregado de uma inteligência perversa, uma comunicação direta que parecia dizer: eu sei quem você é, Severino, e eu estava esperando por você. Naquele instante eu larguei o fuzil, não por rendição, mas porque entendi que a distância do combate tinha que ser redefinida. Se ele era esperto, eu tinha que ser mais rápido. Eu me virei e corri. Não uma corrida de pânico, mas uma fuga tática. Eu conheço essa mata como a palma da minha mão.
Eu sabia onde ficava a pedra escorregadia, o tronco caído que forçaria qualquer um a desviar, o trecho de lamaçal que prendia botas. Eu não precisava ser mais rápido, eu só precisava ser mais imprevisível. Corri por entre o capim-navalha, sentindo o corte fino na minha pele exposta, mas a adrenalina abafava a dor. Atrás de mim não havia som de passos pesados. Isso era o pior. O lobisomem não estava correndo, ele estava patrulhando a mata na minha direção. Era um deslizar silencioso, apenas o farfalhar ocasional de uma folha amassada. Ele sabia onde eu estava e estava me dando a ilusão de fuga. Eu joguei minha mochila de mantimentos, esperando que o som ou o cheiro o distraísse. Mas ele não parou. Ele ignorou. Ele não estava interessado em comida ou em objetos aleatórios. Ele estava interessado em mim. Eu era o prêmio, a vingança que ele esperava consumar. Cheguei ao brejo, onde a lama é traiçoeira e o cheiro de água parada cobre qualquer rastro. Perfeito. Eu pulei sobre um tronco e me joguei na água até o pescoço, escondendo-me sob um emaranhado de raízes aéreas. A água era gelada e suja, mas oferecia cobertura. Segurei a respiração, ouvindo apenas o pulsar do meu coração no meu tímpano. A respiração do bicho era o que eu mais temia. Ele chegou na beira do brejo. O cheiro dele era forte, um misto de ferro, almíscar e algo ácido, podre. Ele farejou a água, mas não entrou. Ele sabia que eu estava ali, mas estava paciente. Ele sabia que eu não podia segurar a respiração para sempre. Eu senti o peso do meu erro. Eu o havia ferido em um combate anterior, e agora ele tinha voltado. E ele queria mais do que apenas me matar. Ele queria me ver quebrar. Eu fechei os olhos, a água gelada ardendo nos meus cortes, e rezei para que o lobisomem perdesse a paciência ou que o sol nascesse logo. Eu era o caçador. Agora eu era a isca, e a morte estava sentada na beira do brejo, esperando eu emergir. A cada segundo sob a água escura, eu sentia minhas forças se esvaindo, e o som do rosnado dele, baixo e constante, era a trilha sonora do meu último suspiro. A escuridão da água me envolvia, e o pânico real, aquele que eu nunca senti antes, ameaçava me fazer subir e gritar. Mas eu me segurei, pois gritar era a vitória final dele. Eu precisava aguentar, nem que fosse apenas mais um minuto, para tentar entender o que faria ele desistir. Ele estava ali a poucos metros, mas parecia uma eternidade de distância. Eu não podia mais aguentar. Meus pulmões queimavam, e a pressão nos meus olhos era insuportável. Eu emergi, tossindo e ofegando, tentando desesperadamente não fazer barulho demais. O lobisomem não havia se movido. Ele estava exatamente onde eu o deixara, olhando para a água escura com aqueles olhos amarelos e profundos que refletiam a pouca luz. Eu tinha segundos antes que ele pulasse. Eu ainda tinha minha faca de caça, a lâmina curva feita de prata pura, meu último recurso. Em um movimento rápido e desesperado, joguei a faca com toda a minha força, mirando o peito, bem onde eu sabia que o coração deveria estar. Foi um lançamento perfeito. A lâmina girou e cravou-se na pelagem grossa do monstro. Ele uivou, mas não foi um uivo de dor. Foi um uivo de triunfo. Eu caí para trás na lama, pronto para receber o bote, mas ele não veio. O bicho olhou para o ferimento, que parecia mais um arranhão superficial, e com um movimento calculado e lento da pata, ele puxou a faca. A prata, que deveria queimar, parecia irritá-lo, mas não feri-lo. Ele olhou para o cabo, depois para mim, e soltou uma risada rouca, gutural. E então ele quebrou a lâmina ao meio, como se fosse um galho seco. A prata, o meu único seguro, estava inútil. Foi ali que eu entendi que este não era um dos bichos que eu caçava antes. Este era o alfa, o progenitor, talvez, ou o mais antigo, aquele que sobreviveu à regra da prata. A quebra da faca foi a quebra da minha esperança. Eu me virei e rastejei para fora do brejo, me arrastando por baixo da densa vegetação. O lobisomem me deu tempo.
Ele não me atacou imediatamente. Ele ficou ali, cheirando a prata quebrada, saboreando minha derrota. Ele me deixou rastejar, me deu alguns metros de vantagem, apenas o suficiente para eu acreditar que talvez pudesse fugir. Essa tortura psicológica era pior do que qualquer ataque físico. Eu me sentia como um rato encurralado, mas o gato estava brincando. Eu disparei pela mata densa, os pés descalços, perdi as botas na lama, se chocando contra raízes e pedras. O mato estava rasgando meus pés, mas eu não sentia nada além do medo frio. Eu precisava de um refúgio, qualquer coisa que pudesse me dar um momento para pensar. Eu lembrei do velho celeiro abandonado do seu Joaquim, há uns 500 metros. Se eu chegasse lá, talvez as paredes de madeira velha me dessem tempo para bolar um plano. Mas o lobisomem estava se aproximando. Agora ele corria. E o som dele era como o galope de um cavalo selvagem, rápido demais, forte demais. Eu olhei para trás por um instante. Eu não vi uma criatura, eu vi uma borrão. Ele estava ganhando terreno em uma velocidade impossível. Eu forcei minhas pernas, exaustas pela tensão e pela água fria, a ir mais rápido. Eu estava respirando de forma ofegante, o ar entrava nos meus pulmões como areia grossa. Eu sabia que a minha vida dependia daquele pequeno trecho de fuga, mas minhas forças estavam no limite. Eu tropecei, mas consegui me recompor antes de cair. O chão tremeu. Ele estava perto demais. Eu podia sentir o hálito quente dele, misturado com o cheiro de carne crua e sangue. Eu gritei de frustração e medo, um som rouco que a mata engoliu rapidamente. O bicho não precisava me caçar, ele só precisava esperar eu falhar. Eu sentia as garras rasgando a lateral da minha calça, um aviso, não um ataque. Ele queria que eu soubesse que ele estava ali, que ele podia me pegar quando quisesse. Eu disparei, sentindo o calor do corpo dele tão perto que parecia que eu já estava nas mandíbulas. Eu cheguei ao celeiro. As paredes eram de madeira podre, mas as portas duplas, embora empenadas, ainda estavam lá. Eu forcei a entrada, me joguei para dentro e empurrei as portas com toda a minha força. Tranquei com um pedaço de viga que encontrei, na esperança vã de que a madeira o atrasasse. A escuridão lá dentro era total, cheiro de feno velho e mofo. Não havia janelas, apenas frestas por onde a luz lunar mal entrava. Eu mal tive tempo de respirar. O bicho chegou na porta com a força de um raio. Um baque ensurdecedor fez a estrutura inteira tremer. A viga que eu usei como trinco rachou, mas segurou. Ele bateu de novo. A porta gemeu e as dobradiças rangeram em protesto. Eu cambaleei para trás, procurando desesperadamente por algo que pudesse usar. Eu estava desarmado, exausto e encurralado. Olhei em volta. Velhas ferramentas enferrujadas, ancinhos, pás, tudo inútil contra aquela força. Eu agarrei um garfo de feno de 3 pontas, uma arma patética, mas era tudo o que eu tinha. O lobisomem não estava mais batendo nas portas, ele estava atacando as paredes. O som era de madeira sendo estilhaçada, arrancada em grandes nacos. Eu ouvi o ruído horrível das garras dele rasgando a madeira como se fosse papelão. Grandes buracos apareceram nas paredes. Os olhos amarelos dele brilhavam através das frestas, me procurando. Ele estava me cercando, testando a estrutura, descobrindo o ponto mais fraco. Eu sabia que o celeiro não duraria mais de 1 minuto. Eu rastejei para o centro do celeiro, onde estava o pouco de feno restante. Eu precisava de uma distração. Olhei para o teto. Havia uma pequena abertura, um alçapão de manutenção. Impossível de alcançar sem uma escada, e eu estava ferido. O bicho descobriu o ponto mais fraco. A parede dos fundos, que era a mais antiga e úmida. O barulho de madeira sendo pulverizada se intensificou, e o cheiro dele, aquele cheiro de morte e ferocidade, invadiu o celeiro. Eu ouvi o estalo final. A parede dos fundos desabou com um ruído seco.
O lobisomem entrou. Ele era colossal, maior do que eu havia imaginado. Não cabia na abertura que ele fizera. Ele teve que se encolher para entrar, mas logo se desdobrou em toda a sua altura imponente. O feno no chão foi a minha sorte. Ele fez um barulho alto quando o bicho entrou. Eu usei o som para cobrir meu movimento. Enquanto ele se concentrava na entrada, eu corri para um canto, me esgueirando atrás de pilhas de sacos vazios. Ele parou, olhou em volta. Os olhos brilhavam no escuro, varrendo o celeiro. Ele podia me cheirar. Ele sabia onde eu estava, mas ele estava gostando do jogo. Ele soltou um rosnado baixo, quase um cochicho. Severino, parecia dizer. Ele não precisava me ver. Ele começou a caminhar lentamente, deliberadamente, derrubando o que restava das pilhas de material. Eu estava a ponto de ser descoberto. Meu coração estava tão alto que eu temia que ele o ouvisse. Eu agarrei o garfo de feno e me preparei. O próximo movimento seria o último. Eu precisava cravar aquilo em seus olhos ou garganta, meu único ponto fraco contra essa criatura blindada e inteligente. Ele estava a 1 metro. Eu levantei a arma, pronto para lutar pela minha vida com uma ferramenta de fazenda. Eu ataquei primeiro. Não. Esperei ele virar a cabeça. Joguei meu corpo para frente, cravando o garfo de feno na direção do seu rosto. O som foi horrível, metal contra osso e dentes. Eu não acertei o olho, mas rasguei profundamente o focinho dele, perto da narina. Ele urrou. Não o uivo triunfante, mas um grito de dor misturado com surpresa e fúria. A força do urro me jogou para trás, contra a parede de madeira restante. O garfo ficou preso no rosto dele, pendurado, e ele bateu a pata, arrancando a ferramenta com violência e jogando-a longe. O ferimento não o impediu, apenas o enfureceu de uma maneira que eu nunca tinha testemunhado. Ele se lançou em cima de mim. Eu consegui desviar do bote principal, me jogando para o lado, mas ele me alcançou com a garra traseira. 5 lâminas ósseas rasgaram a minha lateral, rasgando pele, músculo e costelas. A dor foi excruciante, total, fazendo-me gritar. Eu caí de joelhos, sentindo o calor do sangue escorrendo instantaneamente. Eu estava ferido gravemente, mas ainda vivo. O bicho recuou um passo, não para me matar de imediato, mas para me estudar. Ele sentiu o cheiro do meu sangue e isso o excitou. Seus olhos brilhavam de luxúria predatória. Ele estava desfrutando da caçada. Eu sabia que se ele me pegasse ali, a morte seria lenta. Eu tinha que correr apesar da dor lancinante que ameaçava me fazer desmaiar. Eu me forcei a levantar. O celeiro estava condenado. Eu disparei pela abertura da parede que ele havia criado. A noite me engoliu novamente. A mata era traiçoeira e eu estava perdendo sangue rápido. Eu corria mancando, segurando o ferimento na lateral com uma das mãos, tentando estancar o fluxo, mas o sangue jorrava. Eu não estava mais fugindo. Eu estava apenas atrasando. O lobisomem estava furioso. Ele não estava mais jogando. Ele veio atrás de mim com velocidade total, rompendo a vegetação. O som era de um trator desgovernado. Eu caí em um pequeno riacho, a água fria chocando-se contra a ferida. O choque me deu um momento de clareza. A água lavaria o rastro de sangue, mas também me deixaria mais vulnerável ao frio e à exaustão. Eu rastejei para fora do riacho, subindo um barranco íngreme. Eu ouvi o splash. Ele estava na água. Eu olhei para trás e o vi. Ele estava me olhando de dentro da água, seu pelo escuro parecendo couro encharcado, o garfo de feno ainda pendurado em um rasgo no seu focinho, gotejando sangue negro. Ele estava lento, mas implacável. Ele saiu do riacho, sacudindo a água, e veio em minha direção. Eu estava no topo. Do barranco ele estava na base. Eu tinha talvez 5 metros de vantagem, mas estava no meu limite físico. Eu precisava de um plano que não dependesse de força ou velocidade. Eu precisava usar o ambiente contra ele, e rápido. Eu vi uma pequena formação rochosa a uns 50 metros.
um pequeno refúgio que eu usava para descansar nas minhas caçadas. Se eu pudesse alcançá-la, talvez eu pudesse me esconder e ganhar tempo suficiente para o sol começar a nascer. O tempo era o meu maior inimigo. Eu rastejei até a formação rochosa. Não era uma caverna, apenas um aglomerado de pedras grandes que formavam uma pequena fenda. Eu me espremi no buraco, curvando meu corpo ferido, e tentei ficar o mais imóvel possível. A fenda era apertada e fedia a guano e terra úmida. O cheiro do meu próprio sangue, porém, era o que mais me preocupava. Ele era muito forte. Eu tentei me cobrir com a terra e as folhas secas que estavam no chão da fenda, mas era inútil. Eu estava sangrando e exausto. E o lobisomem podia me rastrear pelo cheiro do meu medo. Eu ouvi ele se aproximando. O som das garras raspando nas pedras era ensurdecedor no silêncio da noite. Ele estava farejando. Eu prendi a respiração. Eu podia ouvir o ar sendo puxado para dentro do focinho dele, buscando meu rastro. Ele parou bem na frente da fenda. Seus olhos de brasa estavam a poucos centímetros de mim, mas ele não podia me ver totalmente na escuridão profunda. Ele rosnou, um rosnado vibrante que parecia vir de dentro da terra e que reverberou dentro do meu peito. Ele sabia que eu estava ali, ele não precisava me ver. Ele estava me cheirando, saboreando a minha rendição iminente. Ele enfiou a pata na fenda, tateando, tentando me encontrar. A garra passou raspando pela minha cabeça. Eu encolhi o pescoço, sentindo o ar se mover com a força do golpe. Eu tive uma ideia desesperada. Eu carregava no meu cinto, que milagrosamente ainda estava comigo, um pequeno frasco de óleo de alho concentrado que eu usava para distrair e confundir bichos menores. Não funcionaria para ferir o alfa, mas talvez pudesse bagunçar o faro dele por alguns segundos. Com a mão trêmula, consegui desatarrachar a tampa. Quando a pata dele se retirou da fenda para tentar um novo ângulo, eu joguei o óleo. Não diretamente nele, mas na entrada da fenda e na rocha. O cheiro era potente, quase tóxico. O lobisomem soltou um som de irritação, um misto de chiado e rosnado. Ele recuou um passo, sacudindo a cabeça. O cheiro forte do alho estava incomodando ele, sobrepondo-se ao cheiro do meu sangue. Era a minha única chance. Eu não podia ficar parado. Eu tinha que sair dali enquanto ele estava desorientado. Eu me arrastei para fora da fenda, o movimento lento e doloroso. O lobisomem não me viu. Ele estava ocupado arranhando a terra e fungando, tentando limpar as narinas. Eu me movi como um fantasma, usando as sombras da mata para me afastar daquele local. A dor na minha lateral era aguda e constante, mas a adrenalina me impulsionava. Quando eu estava a uns 10 metros, ouvi o urro dele. Ele havia percebido o truque. Ele estava furioso. Ele se lançou para fora das rochas, ignorando o cheiro de alho, e voltou a me rastrear com um ódio renovado. Eu ouvi os passos dele retomando a perseguição. Eu estava correndo em direção à clareira do Rio Seco. Eu sabia que, se eu chegasse à Ponte Velha, eu teria uma chance. A estrutura de ferro estava enferrujada, mas era o único obstáculo que poderia me dar uma vantagem contra a força bruta dele. A ponte do Rio Seco era uma estrutura antiga, usada apenas por quem realmente precisava. Ela tinha mais de 50 metros de extensão e rangia a cada passo. O rio, apesar do nome, corria lá embaixo, fundo e perigoso. Eu corri para a ponte, sentindo a vibração do lobisomem atrás de mim. Ele estava muito perto. Eu pisei na ponte. O metal enferrujado gritou. Eu não olhei para trás. Eu só corri, cada passo ecoando na estrutura metálica, transformando o meu medo em barulho. Eu estava no meio da ponte quando o lobisomem alcançou a cabeceira. Ele parou. Ele não pulou na ponte. Ele me olhou e eu soube por que ele hesitou. O lobisomem, na sua forma total, é pesado. A ponte era velha. Ele temia que a estrutura não aguentasse o peso dele e a velocidade da sua corrida. Ele não estava com medo, ele estava avaliando o risco. Ele estava pensando.
Eu usei essa hesitação. Eu parei de correr e comecei a andar, propositalmente mais lento, para fazê-lo pensar que eu estava me rendendo ou que estava no limite. Eu precisava que ele se precipitasse. Eu estava sangrando e visivelmente ferido, o que era a minha isca. Ele tomou a decisão, não de correr na ponte, mas de saltar. Ele saltou para o lado, para as árvores mais densas que ladeavam o rio, onde ele poderia percorrer o caminho mais rápido e seguro, me esperando na outra extremidade. Ele estava tentando me flanquear. Eu sabia que ele me alcançaria na saída da ponte, não importa o quão rápido eu corresse. Eu continuei andando até a metade final da ponte. Eu tinha que ser mais inteligente. Eu precisava de fogo. Fogo é a única coisa que detém temporariamente essas criaturas, mais do que a prata falha. Eu não tinha isqueiro, mas eu tinha um cartucho de munição calibre .12 que eu havia escondido no meu bolso e um pedaço de aço que usava para afiar minhas facas. Eu me agachei. A dor na minha lateral me fez ofegar, mas eu ignorei. Eu peguei a munição e a desmontei, despejando a pólvora sobre o metal enferrujado da ponte. Eu estava fazendo uma trilha de pólvora. O vento era traiçoeiro e ameaçava levar tudo, mas eu insisti, espalhando uma linha fina e curta. O lobisomem estava chegando ao final do caminho de terra, pronto para me interceptar. Ele saiu da mata, os músculos flexionados, pronto para o bote final. Eu estava na última viga da ponte. Eu bati o pedaço de aço contra o trilho de ferro, gerando faíscas desesperadas. Primeira faísca, nada. Segunda, nada. O bicho estava a 5 metros. Eu podia sentir o chão tremer novamente. A terceira faísca caiu. A pólvora acendeu com um rápido e seco, criando um pequeno flash de fogo intenso. Eu não tinha tempo para esperar que pegasse nas vigas de madeira que restavam na base da ponte. Mas o flash foi suficiente para cegá-lo por um instante, fazendo-o hesitar. Ele cobriu o rosto com a pata, urrando de frustração e dor momentânea. Era tudo o que eu precisava. O flash de pólvora deu-me a vantagem de 1 segundo. Eu sabia que não duraria. O lobisomem se recuperaria da cegueira momentânea e estaria sobre mim. A única saída era o rio. O rio era profundo e a água gelada podia me matar de choque ou hipotermia, mas era preferível a ser estraçalhado. Eu pulei. Não me joguei da ponte, mas pulei por cima do guarda-corpo enferrujado, me lançando no breu do rio seco. O impacto foi brutal. A água era mais fria do que eu imaginara, um choque térmico que paralisou meus músculos e fez meu ferimento latejar com uma dor agonizante. Eu afundei rapidamente. O peso das minhas roupas e o sangue que escorria me puxavam para baixo. Eu lutei para subir. Lá de cima, eu ouvi o urro de fúria do lobisomem. Ele havia chegado na beira da ponte e percebido minha fuga. Ele não hesitou desta vez. Eu ouvi o som da estrutura de ferro rangendo e depois um impacto colossal. Ele havia pulado na ponte, talvez para tentar me alcançar. Eu não podia me preocupar com ele agora. Eu precisava respirar. Eu emergi, tossindo a água barrenta e olhei para cima. O lobisomem estava no meio da ponte, olhando para a água. Ele estava esperando. Ele não queria entrar na água, talvez por aversão ou por saber que o peso dele o faria nadar desajeitadamente. Eu mergulhei novamente, nadando o mais longe que pude por baixo da superfície. Eu nadei em direção à margem oposta, onde a vegetação era densa e fornecia cobertura imediata. Eu estava exausto. Meu corpo se recusava a obedecer, e a perda de sangue me deixava tonto. Mas a imagem dos olhos dele me impulsionava. Eu não podia morrer ali na água. Quando finalmente senti a terra sob os meus dedos, eu me arrastei para fora do rio, me escondendo atrás de um matagal. O lobisomem ainda estava na ponte. Ele estava furioso, agitando os braços, rasgando o metal da estrutura com suas garras, descarregando sua raiva na ponte por eu ter escapado. O som de metal sendo rasgado era um aviso. Ele não desistiu.
Eu sabia que ele me rastrearia. O rio apenas me deu alguns minutos de vantagem. Eu estava na margem oposta, mas a mata estava escura e perigosa. Eu comecei a rastejar, movendo-me na direção da cidade, a única direção que me oferecia alguma chance de segurança humana. Eu estava deixando um rastro de sangue molhado na terra. Olhei para trás, para a ponte. O lobisomem estava se movendo. Ele desceu da ponte e começou a contornar o rio, seguindo a trilha da margem. Ele me alcançaria em breve. Eu me virei, me forcei a ficar em pé e comecei a caminhar, cambaleando para longe. A cada passo, eu sentia a promessa, silenciosa do lobisomem. A caçada havia apenas começado. Eu havia escapado, mas o predador sabia que eu estava ferido e que não duraria muito tempo. Eu não era mais o caçador. Eu era a presa mais valiosa dele. Eu caminhei pelo resto da noite, usando tudo o que me restava de conhecimento da mata para cobrir meus rastros, mas eu sabia que era inútil. O lobisomem era um rastreador implacável, e a trilha do meu sangue era um mapa claro. Eu cheguei perto da cidade, perto do primeiro rancho, quando o sol começou a nascer, tímido, pintando o céu de um cinza sujo. A luz do dia era a minha única salvação temporária. Eu me escondi em um palheiro abandonado, me enfiando sob o feno seco e fétido. Quando o sol subiu, a dor se tornou o meu único foco. Eu examinei meu ferimento na lateral, profundo e sujo. Eu tinha sorte de estar vivo. Eu não tinha como tratar, apenas pressionar e esperar. E eu esperei. Eu esperei por horas. E quando o dia estava claro e barulhento, com o som dos carros na estrada, distante, eu me arrastei para fora. Eu não voltei para casa. Não podia. Minha casa era o primeiro lugar que ele procuraria. Eu peguei uma carona com um sitiante que me olhou com pena e nojo, vendo o homem ensanguentado e descalço que eu havia me tornado. Eu disse que havia caído de um barranco. Ele não questionou. Agora, faz uma semana, eu estou escondido na capital, longe da minha vida, longe da mata. Eu não sou mais Severino, o caçador. Eu sou Severino, o sobrevivente. Mas o trauma não é o ferimento físico, é o psicológico. Eu sei que ele me reconheceu. Eu sei que ele não me esqueceu. Ele me caçou com paciência e inteligência e ele me deixou fugir, me humilhando, quebrando meu espírito. Eu perdi tudo, minha arma, meu orgulho e a certeza de que eu controlava o medo. Agora, a cada uivo distante que eu escuto na noite, mesmo que seja apenas o alarme de um carro na cidade, meu corpo congela. Eu sinto o cheiro dele, o cheiro de ferro e podridão. Eu sei que ele está vindo. O lobisomem não me caçou para me matar de imediato. Ele me caçou para me quebrar. E ele conseguiu. Eu era o predador. Agora eu sou a presa, vivendo com a certeza aterrorizante de que minha caça se tornou minha sombra. Eu nunca mais vou dormir em paz, sabendo que ele está lá fora, esperando a próxima lua cheia, esperando o dia em que ele finalmente virá me buscar e terminar o que começou. A maldição da caça é que ela te ensina a amar a matança. E a maldição de ser caçado por 30 anos é que no final você não sabe mais quem é o bicho. Eu escapei sim, mas nunca estarei livre. E a escuridão da noite não é mais o meu campo de batalha, é o meu eterno cemitério. Fica a dúvida, se ele for tão inteligente, ele virá me buscar aqui, na cidade, onde eu me sinto mais vulnerável e exposto do que nunca na mata. Ele me deixou vivo para que eu vivesse com o peso da minha derrota. E esse peso é mais pesado que qualquer bala de prata.